Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos gravando mais um vídeo dos Minutos Apostólicos. E neste dia nós vamos falar sobre o matizar, o pão sem fermento. Sabemos que estamos celebrando a festa dos pães ázimos nesses dias e para nós do Libertador de Israel ela vai até domingo. E eu quero neste dia falar com você sobre a matizar. Você sabe como é feito a matizar? Será que nós podemos tirar uma lição disso? Fique conosco até o final desse vídeo e você vai descobrir algumas lições que nós podemos tirar da matizar. Eu sou o apóstolo Márcio e você está em Minutos Apostólicos. A matizar é o pão sem fermento que é consumido pelos judeus e por toda a cristandade que celebra a festa dos pães ázimos nesses dias. A matizar é feita de farinha, água e aqueles que desejarem um pouco de sal. Mas sabe o que é interessante? Os rabinos dizem que você tem entre o início do preparo, quando a farinha e a água se juntam. Os rabinos dizem que entre o momento que você mistura a farinha com a água até o final do preparo, quando ele é assado, você tem 18 minutos. Eles dizem que se a massa passar dos 18 minutos, ela já começa num processo de fermentação. Então o que nós vemos é que a matizar, para ser produzida sem o fermento, é uma corrida contra o tempo. Esses dias aqui meditando sobre essa questão do tempo e a matizar, me veio um texto e eu quero ler com vocês. É um texto que está em Efésios, capítulo de número 4, versos 26 e 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha o que interessante, eu quero pegar esse versículo e meditar com você no dia de hoje. É interessante que para produzir a matizar, você usa água e farinha. E se passar de 18 minutos, vai entrar num processo de fermentação. O que isso nos fala? Nos fala que é natural. Quando a farinha e a água se juntam, é natural que ela fermente. Isso mostra que nós também temos uma natureza que é natural ela fermentar. Nós temos uma natureza inclinada ao pecado, inclinada a produzir fermento, inclinada a receber também o fermento. Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa natureza, porque já é da nossa natureza fermentar. Mas nós devemos nos lembrar que Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, nos fez massa sem fermento. Então nós precisamos evitar que os fermentos exteriores entrem no nosso interior. Outra lição que eu aprendo é que se eu quero produzir ou matizar, eu preciso ser rápido, senão vai fermentar. Isso também nos mostra que nós precisamos ser rápidos em resolver certas questões. Olha o versículo que nós lemos. Nós lemos Efésios 4, 26 e 27, que diz assim, que nós até podemos nos irar, mas nós não devemos pecar. E diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, nós precisamos ser rápidos para resolver aquilo que está no nosso coração. Se de repente alguém te causou algo, nós precisamos ser rápidos em resolver, porque Paulo diz que depois de um tempo, se essa ira não for resolvida, ela vai dar lugar ao diabo. E sabe, queridos, o processo de fermentação é um processo de bactérias. São as bactérias que começam a agir na massa e começam a fermentar. O que eu vejo aqui é Paulo falando que se nós deixarmos que a ira fique no nosso coração e não seja resolvida, o diabo, como uma bactéria, vai transformar isso em fermento.
A ira se transforma em amargura, se transforma em ódio, se transforma em raiva, se transforma em fofoca, maledicência e chega por último em assassinato, quando nós matamos aquela pessoa nos nossos corações. Então, assim como a matizar, ela é rápida e ela deve ir ao forno e ser tirada rapidamente, antes de 18 minutos, para que ela não fermente, assim também deve ser certas coisas na nossa vida. Então, o que eu aprendo com a maneira que o matizar é feito e linkando com esse versículo que veio ao meu coração, é que nós precisamos resolver as coisas de forma rápida. Tudo aquilo que veio para o nosso coração, que nós identificamos como algo que pode fermentar, precisa ser resolvido rápido. Senão o diabo e os seus demônios, como grandes bactérias, vão transformar a nossa massa em massa levedada. Então, o segredo que eu te dou, a dica que eu te dou é: viva a sua vida constantemente na presença desse fogo consumidor que é o Senhor. E então a nossa massa permanecerá sem fermento. Se nós vivemos a nossa vida na presença de Deus, então dificilmente vamos fermentar. Olha que interessante. A matizar é produzida e depois ela é colocada no fogo. Depois que ela foi assada, então ela já não entra mais no processo de fermentação. Então eu também aprendo uma lição aqui, que nós como massa sem fermento devemos viver na presença daquele que tem olhos como chama de fogo e temos a nossa vida constantemente na presença desse fogo consumidor. E dessa forma, nem ira, nem amargura, nem orgulho, nada que possa fermentar as nossas vidas, e nem mesmo o diabo com seus demônios, como essas bactérias que querem fazer a nossa massa fermentar, elas vão ter ação sobre nós e nós vamos viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Seguimos firme nesse propósito, que estamos sem consumir trigo, mas nos lembrando que precisamos tirar da nossa vida todo tipo de fermento. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos, e como o Senhor a matizar, que vai ao forno para que ela evite ser fermentada, assim também, ó Deus, que a nossa vida seja uma vida vivida na presença do Senhor como fogo consumidor, como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Senhor, que a nossa vida seja vivida no fogo da Tua presença, para que as bactérias não venham fermentar as nossas vidas, porque fomos feitos como matizar. Fomos feitos, Senhor, sem fermento, mas, Senhor, sabemos que Satanás e os seus demônios querem fermentar as nossas vidas. Mas sabemos, Senhor, que a nossa grande arma é permanecermos no Senhor, nas regiões celestiais, na presença desse fogo consumidor, acima de todo principado, de toda potestade, acima de todas essas bactérias que querem fermentar as nossas vidas. E nós, ó Deus, pedimos a ajuda do Teu Espírito, como um fogo que foi derramado sobre nós, para que possamos permanecer massa sem fermento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo Minutos Apostólicos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.